Amada igreja, queridos campeões, graça e paz seja convosco. Amém? Amém. É muito bom podermos participarmos juntos de mais uma celebração de esperança e de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria nós temos, né? Só para lembrar, foi falado do batismo. E ali fora, em cima da mesa, ou durante a semana na secretaria, nós temos os formulários para aqueles que irão batizar. Então, vocês só falar com os voluntários aí ou com o pessoal da secretaria que serão atendidos. Amém? Queridos, nós vivemos dias de pandemia, de dificuldade, e aqui nós queremos fazer a recomendação desse livro de autoajuda, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, fazer amigos é muito importante, nós termos amigos nessa época e em qualquer época por causa do relacionamento. Também aqui nós temos descomplique-se. Hoje é tudo muito complicado. Aqui tem as fórmulas de descomplicar. Então, é uma abordagem cristã e que se direciona a simplificar as coisas do nosso dia a dia. Aí, na livraria Bereia, no ambiente Manancial, aqui embaixo. Queridos, desde que eu era criança, né? Já faz um bocado de tempo, né? Sempre digo isso, que eu ouvia meu pai e minha mãe falar uma coisa muito importante. Faça o bem sem olhar a quem. Vocês também ouviram, então? Pensei que era só eu, mas eu quero usar isso como tema hoje, dessa palavra que Deus nos deu. Faça o bem sem olhar a quem. E nós vivemos esses dias onde temos que procurar viver de uma forma cristã, conforme a Bíblia Sagrada, porque isso vai nos levar a sermos mais do que vitoriosos. É interessante quando a gente nota que Jesus deixou o esplendor da sua glória e veio a esse mundo para poder deixar escrito aqui na Bíblia Sagrada como deve ser o nosso comportamento. Precisou isso. Por isso, queridos, vamos usar a Bíblia como regra de fé e prática de vida, que ela vai nos dar o direcionamento para a vitória. E no dia de hoje, nós vamos estar falando um texto muito conhecido de todos vocês, que está lá no livro do Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu smartphone, você que está em casa também, nos prestigiando com a sua audiência, com a sua participação. Você é tão cristão quanto qualquer um de nós que estamos aqui no presencial. Em Lucas 10, de 25 a 37. Vamos aproveitar hoje para aprendermos mais daquilo que Deus quer falar para nós através do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer da seguinte forma: você permanece aí com a Bíblia aberta, porque nós vamos lendo os versículos no decorrer da ministração. Então, faça o bem sem olhar a quem. Mas por que temos que fazer o bem? Porque o mundo vai mal. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, tenha vida, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas vamos lá então para o texto que nós vamos ler. Aí no versículo 25 diz o seguinte: em certa ocasião, um doutor da lei levantou-se
para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele fez uma pergunta que todos vocês já sabem a resposta, tá bem? Mas aquele homem não sabia, ou se fez de quem não sabia. Quem era aquele homem? Um doutor da lei. O doutor da lei era um homem importantíssimo entre todos os israelitas. E pode-se dizer que ele era um advogado da lei dos judeus, defensor da lei mosaica, um apologista até. E fez essa pergunta para Jesus. E Jesus, normalmente, ele responde às perguntas com outra pergunta. Né? Não raras vezes ele faz isso. Outras vezes ele responde com uma história, né? Ou com uma parábola. E raras vezes ele dá a resposta direta. Por quê? A intenção dele é levar a pessoa a raciocinar, a refletir, a pensar, antes de ele ter a resposta plena. Isso é muito, muito interessante, porque qualquer um de nós, quando somos questionados, antes de dar a resposta, nós meditamos naquilo. Tem algumas pessoas que tramontina, é rápido na resposta. Mas o melhor é pensar 2 vezes. E aí Jesus chega para ele e diz: o que está escrito na lei? O versículo 26. O que está escrito na lei? E ele faz mais uma pergunta: como você a lê? Ele fez 2 perguntas como resposta para aquele homem doutor da lei. E ele toca num ponto importantíssimo da lei. Veja bem, versículo 27. Aquele homem, doutor da lei, respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Faça o bem sem olhar a quem. Veja bem como é que veio aqui dentro da palavra, nesse versículo 27. Então, aquele doutor da lei deu uma resposta certíssima. Era um homem inteligente, super entendido das coisas, mas aqui ele trouxe o grande mandamento, o amor. O amor, o maior mandamento. E amor também é a marca de um verdadeiro discípulo de Deus. Se eu não amar, inútil é eu dizer que sou discípulo. E aí então, no versículo 28, Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Então aqui, Jesus responde e faz um resumo de toda a lei e os profetas, que é o resumo na palavra amor. Isso respondeu a questão de uma vez por todas, porque se nós não amarmos o nosso semelhante a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus, que nós não o vemos, só acreditamos pela fé? É muito interessante isso.
Então, quem tem alguma dúvida, vamos dizer assim, nós vamos ter que fazer como aquele doutor da lei. Devemos questionar, perguntar, fazer. Mas ficou claro uma coisa aqui, que ninguém pode fazer nada sem o novo nascimento. Hoje, inclusive, quem participou da Escola Manancial, uma aula completa sobre o novo nascimento, que é a primeira lição lá da revista número 2, muito bem esmiuçada. E o novo nascimento é a passagem do homem velho para o novo homem em Cristo Jesus, o Senhor. E aqui nesse caso, nós vemos bem aquilo que Jesus falou para aquele doutor da lei. Também, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5,17: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha criatura, ou a velha vida, acabou, e uma nova vida teve início. A velha criatura morreu e a nova criatura agora passou a viver em Cristo. Outra coisa, esse mandamento do amor nunca foi abolido por ninguém, nunca foi abolido. Mas esse doutor da lei era um homem legalista, né? E ele era fiel, por exemplo, na lei, no dízimo, nas coisas materiais, mas não eram amorosos com o nosso semelhante. E hoje, queridos, nós vivemos dias em que há muitos semelhantes precisando de ajuda, de amor, não só amor de palavras, mas amor de fato e de verdade, tá? E no versículo 29, então, nós vamos observar isso aqui, diz assim: mas ele, o doutor da lei, né, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Eu vejo assim como uma pergunta irônica. Será que aquele homem tão inteligente não sabia quem era o próximo? Meu Deus, ele queria botar Jesus num cantinho para espremer. E Jesus, então, ele fala no sentido bíblico do amor e de amar o próximo como a si mesmo. E uma das parábolas que ele contou, ele nos leva também a refletir sobre como é que nós temos feito o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Será que você e eu temos amado o suficiente para nos enquadrarmos na palavra de Jesus? Vamos ver como é que Jesus trata, então, como ele se expressa sobre isso. No versículo 30, então, ele diz assim, em resposta, Jesus disse: um certo homem, algumas Bíblias dizem assim, descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, ou salteadores, né? E eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, deixando aquele homem semi-morto. Aquele caminho, aquela estrada íngreme que descia de Jerusalém para Jericó, tinha aproximadamente 30 quilômetros. E era chamado caminho sangrento. Por quê? Porque tantos salteadores
infestavam aquele caminho. Tinha um outro aspecto também, que pelo fato da lepra não ter cura naquele tempo, nas beiras daquela estrada ficavam assim como se fossem colônias de leprosos, né? Então, ali, aquele homem foi atacado por assaltantes e ficou ali abandonado, semi-morto e sem roupas. Aqui não cita o nome, não cita a origem, a nacionalidade, mas eu pergunto você já teve oportunidade ou necessidade de ser socorrido por alguém? Eu já tive, por isso levanta a mão. Quero ver aqui, dos que estão aqui, quem é que já teve necessidade? Olha aí, bastante gente, tá? Agora, a outra pergunta: quem é que já teve oportunidade de socorrer alguém que estava não só por assalto, por acidente, por falta de comida, falta de roupa, falta de alguma coisa? Quem é que já pôde ajudar? Meu Deus, praticamente todos, né? Então, agora, se fosse você, essa pessoa que o salteador tirou tudo, feriu e deixou abandonado, o que mais você desejaria nesse momento? Se você estivesse lá naquela estrada, todo arrebentado, toda arrebentada, sem nada e machucado. Aqui não diz se ele ficou inconsciente, mas eu creio que ele queria que qualquer pessoa o ajudasse, o socorresse. Ele não ia escolher nenhum tipo de pessoa. Quando a gente precisa, a gente aceita a oferta de todos os lados. A gente precisa. Ainda hoje acontece muitas mortes por falta de socorro. Por falta de socorro. Às vezes a pessoa está ferida, mas se alguém a socorrer, ela poderá sobreviver. Mas se ficar abandonado, poderá vir a óbito. Mas aqui então agora, já me alegra um pouco, porque aquele homem está lá, ferido e abandonado, mas parece que chegou o socorro. Já alegrou um pouco o coração daquele homem. Vamos ver o versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Um sacerdote! Lá vem um sacerdote! Quem era o sacerdote naquele tempo? Era um mediador entre Deus e os homens. Um enviado de Deus. Agora sim, eu vou ser socorrido. Fico imaginando que ele deva ter pensado assim. Mas olha a continuação do versículo. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Algumas Bíblias dizem que passou ao largo, distância. E aqui também não tem explicação dessa atitude negativa desse sacerdote, né? Uma atitude egocêntrica. Se ele não quis ajudar, se a agenda dele estava muito cheia, se ele ficou com medo de se contaminar. Aqui não explica, mas a verdade é que ele não atendeu. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão necessitado,
mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É muito forte. Aí ele continua: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. É isso que faltou ali para aquele sacerdote. Queridos, só nesta semana que findou, nós pudemos ajudar 3 pessoas. 3 pessoas. É pouco. Mas nós tivemos oportunidade de ajudar. E, inclusive, 2 dessas pessoas não são da igreja. Então eu não posso selecionar a quem eu vou ajudar. Aquele sacerdote tinha por obrigação moral até de chegar junto daquele homem que estava ali abandonado. E no versículo 32, bom, agora sim, agora vem o socorro. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. É triste, é doloroso. Quem eram os levitas? Eram as pessoas que serviam no templo. Eram as pessoas que guiavam, que conduziam o povo à adoração a Deus. Pessoas importantes, pessoas que não poderiam fugir da oportunidade de ajudar uma pessoa necessitada. Também desse, querido, nós devíamos esperar uma atitude de amor e de cuidado. Também desse. Mas ele também fraquejou. Há muitos tipos de ajuda que nunca podem ser quebradas. Há muitas, porque nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que estão precisando. Quem sabe eu seja a única pessoa que poderá atender a necessidade daquele necessitado. E até mesmo para salvar vidas, né? Como é o caso desse homem, né? Eu fico olhando o sacerdote e o levita. Ambos olharam, viram que havia necessidade. E ambos, saída pela direita, tipo leão da montanha, não quiseram atender. E agora, queridos? Aquele homem continuava ali. E aqui agora, nessa passagem, nós vamos ver a superioridade que existe do Evangelho sobre a lei. Não que a lei não fosse necessária no seu tempo, mas o Evangelho é superior à lei, porque o Evangelho é amor. Por isso que a gente bate tanto na questão missionária, na obra de evangelismo, para alcançar vidas.
E é coisa prática de receber Cristo como Salvador, para também essa pessoa receber o amor de Deus e daí passar a entender a verdadeira necessidade do Evangelho para cumprir o propósito pelos quais Cristo veio e naquela cruz pagou o preço pela salvação de todos os homens. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 33. Diz assim: mas um samaritano. Um samaritano? Sim, um samaritano. Queridos, os judeus odiavam, se pode-se dizer assim, menosprezavam, tinham verdadeira antipatia pelos samaritanos, embora originalmente fossem do mesmo sangue. Mas ali em Samaria é onde vieram pessoas de todo tipo do mundo inteiro e infestaram os costumes, a palavra, a letra, religiões e etc., totalmente contrárias ao legalismo e à religião dos judeus, dos israelitas. Voltando ao texto aqui, 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde estava o homem e quando o viu... Bem, se o sacerdote e o levita passaram ao largo, esse samaritano aqui não vai fazer nada mesmo, vai também sair fora. É o que a gente pensa logo, né? Mas vamos lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde estava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Teve piedade dele. 34. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho e óleo que ele devia estar portando para ele se sustentar durante os dias da viagem dele. Ele não levou em conta a sua necessidade, mas teve piedade e teve amor por aquele homem que estava ali ferido. E depois, olhem bem, colocou-o sobre o seu próprio animal. Sobre o seu próprio animal. E levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E cuidou dele, queridos. Observe que se ele estava num animal para fazer aquela caminhada dos 30 quilômetros, e agora ele socorreu esse homem e colocou ele sobre o seu animal, ele seguiu como? A pé. Ele seguiu a pé até a hospedaria onde ele levou aquele homem ferido. E ele fez por amor um samaritano. É por isso que chamam alguém que ajuda os outros de bom samaritano. É por isso, é aqui que surgiu. E queridos, ele não se limitou a levar aquele homem dali daquela serra onde ele foi atacado até a hospedaria. Ele podia ter feito isso, agora já lavo minhas mãos porque eu já socorri esse cara que estava aí todo arrebentado, agora eu vou seguir o meu caminho. Olha o versículo 35, como diz: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar,
lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ele deu 2 denários. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Talvez mais ou menos isso. Uma diária de um trabalhador. Então houve uma preocupação futura daquele samaritano com o homem ferido. Ele se preocupou. Por quê? Ele queria cuidar até que ele fosse restabelecido. Queridos, tem muitas pessoas hoje precisando disso. Nós temos pessoas que estão com consequências ainda dos males do Covid que precisam ser ajudadas. Ajudadas em oração, ajudadas em bens materiais, ajudadas financeiramente. E uma só pessoa fica um tanto difícil. Mas numa igreja como a nossa, que somos em muitos bons samaritanos, cada um cooperando com um pouquinho, nós vamos poder ajudar a muitas pessoas que estão necessitadas. E agora então, Jesus, depois de contar essa passagem, ele vai de novo falar com o doutor da lei, aquele que chegou e questionou Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Você que está participando online ou está assistindo essa mensagem pelo YouTube. Quem é? 36. Aí Jesus fala assim: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Agora quem ficou num cantinho, pressionado, foi o doutor da lei. E ele só tinha uma resposta para dar. 37. Ele disse assim: aquele que teve misericórdia dele. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu então o doutor da lei. E Jesus agora chega e confronta o doutor da lei e confronta você e eu. Ele nos confronta quando diz: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Que lição perfeita! Cristo deixou o esplendor da sua glória para ser um homem como nós, para cumprir toda a lei numa só palavra, amor, e para nos dar e deixar escrito a lição plena e completa e perfeita de como devemos ser como discípulos e como devemos agir com o nosso semelhante. Será que você e eu, um bom lugar da gente pegar a resposta é lá no banheiro, né? Sempre digo isso. Lá no banheiro tem um espelho e é lá que nós podemos conversar. Ver se nós estamos cumprindo essa ordem de Jesus. Vá e faça o mesmo. Será que é dessa forma que você e eu temos nos preparado para atender, para poder ajudar outros
imprevistos da vida, que não só aquele homem que foi assaltado, porque eu tenho que estar preparado para dar uma resposta, para orar, para chorar junto, para dar uma oferta, alguma coisa para o necessitado. Os imprevistos da vida não são programados. Aquele homem que nós não sabemos quem era, nem a sua identidade, nem origem ou nacionalidade, ele sofreu um imprevisto. O imprevisto pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar de Vilhena ou do mundo. Mas eu tenho que ter pelo menos à minha disposição de bom samaritano e dizer: eu vou ajudar, ou pelo menos vou tentar. Se eu não for suficientemente útil à causa da pessoa necessitada, mas eu não posso passar ao largo. Vá e faça o mesmo. Queridos, os dias de hoje são dias de muitos e grandes desafios. E eu vejo assim que no final das contas, o desafio maior é colocar em prática o que aprendemos com Jesus na sua palavra. É fácil eu tirar do bolso talvez R$5 para alguém tomar um refrigerante. É fácil eu fazer alguma coisa, pouca coisa, mas o difícil é ver esta lição de Jesus e eu poder dizer: eu sou praticante disso. Isso é um dos maiores desafios. Por isso eu pergunto: será que nós estamos nos preparando para isso? Porque de repente acontece. Nem o sacerdote, nem o levita, nem o samaritano estavam esperando encontrar aquele homem salteado e abandonado. Mas tiveram todos os três a oportunidade de ajudar. E os desafios continuam. Eu entendo, procuro entender melhor para os nossos dias, em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecer todas as ordens que eu tenho vos dado. Queridos, todas inclui o amor, que é o principal. E Jesus daí arremata: não se preocupe, porque eu estou sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Aí uma garantia de que eu não estou sozinho. Esses ensinamentos, queridos, eles foram aplicados por Jesus Cristo àquele doutor da lei de uma forma bem prática. Para os nossos dias. É tão prática que você e eu podemos realizar isso. Nós podemos sim. Bem,
Você pode perguntar: quem é o meu próximo? Você pode perguntar: quem é o meu próximo? Bem, eu não vou ser irônico como aquele doutor da lei, né? Mas o nosso próximo é qualquer um que esteja com a necessidade de ser ajudado. O bom samaritano pode ser você, posso ser eu. Vamos aproveitar os questionamentos de Jesus. Vamos pensar, raciocinar, refletir. E nós estaremos fazendo o bem, sem olhar a quem. Amém? Medite nessa palavra durante a semana. E lá na reunião da célula, eu sei que vão aparecer muitos ensinamentos profundos que nos ajudarão em muito no nosso dia a dia. Amém? Vamos ficar em pé, queridos?